Fala galera, tudo joinha? Então tá legal. Sou Sérgio Cacciola e hoje eu vou falar um pouquinho sobre diodos retificadores. Nós falamos em aulas passadas sobre os tipos de diodo, curvas de diodo, símbolos do diodo, modelos de diodo real, enfim. Hoje vou falar um pouco sobre diodos retificadores, que é um diodo muito conhecido e muito utilizado na eletrônica. Ok? Vamos lá, venha comigo. Então vamos falar um pouco sobre diodos retificadores. Mas o que é um diodo retificador? É um diodo, como os que vimos anteriormente, que tem por finalidade retificar ondas senoidais, ondas pulsantes. Se eu coloco uma senoide em um circuito, se eu entro com um sinal senoidal, um sinal senoidal é isto aqui, é um sinal que sai do zero, vai subindo, chega ao ápice e depois vem descendo, passa da escala, passa do valor zero e vai para o valor negativo. Isto é um sinal senoidal. Uma senoide é este espaço aqui, é uma senoide. Então nós temos o semiciclo positivo de uma senoide e o semiciclo negativo de uma senoide. Apenas por curiosidade, a nossa rede elétrica, tá? Ela pulsa, isso aqui é uma onda pulsante, 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo, que é exatamente isso aqui. Ela faz 60 picos desse aqui por segundo, 60 Hz. Ok? Isso é uma corrente alternada, ou ainda alternate current em inglês, ou corrente alternada em português. Você vai ouvir sempre, muito mais frequentemente, ouvir a sigla AC. Eu estou com tensão AC. Nos multímetros, quando você encontrar, você vai ver a escala de AC ou DC. O que é DC? DC é a escala de corrente contínua. A escala de corrente contínua. Que é exatamente isto aqui. Não tem 60 Hz, tira os 60 Hz daí. Então, isto aqui é uma corrente que não oscila, não pulsa, ela é sempre contínua. Nós usamos a sigla em inglês DC, Direct Current, ou então CC, corrente contínua. Ok, então, como eu disse, o diodo retificador é um diodo que pega aquela corrente alternada e transforma em uma corrente contínua como essa. Então, como funciona? Vamos entrar aqui com a nossa corrente alternada. Vou criar aqui um circuito apenas simbólico. Vamos imaginar que aqui nós estamos entrando com a nossa corrente alternada. Vamos ligar esta fonte a um diodo retificador. Esse diodo é um resistor, ou nossa carga. Dessa carga, voltamos à nossa fonte. Então, isso aqui é nossa resistência, nossa carga, e esse aqui é nosso diodo. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando formos analisar o semiciclo positivo, a nossa corrente vindo para cá, porque nós estamos analisando, em um gráfico, nós estamos analisando apenas o semiciclo positivo. Então, ele vem positivo para cá, sai negativo para cá e continua fluindo nesse circuito, tá ok? Ele vai conduzir, por quê? Porque o diodo estará polarizado corretamente, positivo no anodo, negativo no catodo, correto? Então, nessa hora, como ficaria o meu gráfico aqui? O meu gráfico aqui ficaria o seguinte, ele vai deixar conduzir tudo. Então, ele vai ficar como nós estamos vendo aqui, o semiciclo positivo vai passar por completo. Muito bem. E quando analisarmos o semiciclo negativo? O semiciclo negativo, vamos representar aqui embaixo, seria isto aqui. E é esta parte aqui da senoide. Ok. Essa parte, ela já virá por aqui. Nós teremos o positivo aqui e o negativo aqui. O que acontece quando eu tento passar com um positivo pelo catodo de um diodo? Como nós já vimos, ele barra. Ele vai funcionar isso aqui como um circuito aberto. Ou seja, como se não houvesse diodo aqui e estivesse aberto, vazio. Ok, se ele está aberto, ele não vai conduzir corrente, tá certo? Então ele vai ficar aqui durante o semiciclo negativo da minha senoide, da minha onda. Ok?
Muito bem. E aí nós vamos repetir esse ciclo, porque terminando isso aqui, o que vem? Novamente o semiciclo positivo. E a coisa se repete, de tal forma a formar esta forma de onda, que nós chamamos de corrente contínua também, embora ela seja pulsante. Está vendo? Ela dá um pulso positivo, vai para zero, dá outro pulso positivo e vai para zero. Então essa é a função dos diodos. Veja, ele pega uma senoide, que era uma onda pulsante, uma onda ora positiva, ora negativa, ora positiva, ora negativa, e transforma, ele corta, ele não conduz o semiciclo negativo. Então ele vai formar uma onda contínua para nós. Muito bem, então vamos falar agora de retificação de onda completa. Até aqui, até este ponto aqui, nós vimos retificação de meia onda. Afinal, ele pegava apenas o semiciclo positivo e deixava passar, e bloqueava, barrava o semiciclo negativo. Agora vamos falar de onda completa. Como seria uma retificação em onda completa? Para falarmos de onda completa, eu vou ter que trazer um outro circuito para cá. Vou ter que trazer um outro circuitinho para cá. E vamos ter que trabalhar com esse modelo aqui. Então, nós vamos pensar no seguinte. Imaginemos um transformador, redutor, que vai entrar 110 volts da tomada da tua rede elétrica a 60 Hz, que eu já falei o que é. Ele vai reduzir, vai converter para qualquer outra tensão que eu tenha aqui. O detalhe desse tipo de circuito, ele tem um terminal, ele tem 3 pinos na saída aqui. Ele tem o que nós chamamos de center tape, tá? É o pino central do transformador. Então nós temos um pino, outro pino e um pino central. Bom, ele solta uma senoide da mesma forma que o outro. Eu só representei ela invertida aqui porque seria o semiciclo negativo e o semiciclo positivo. Vamos sempre estar olhando o que nós vamos analisar para passar por esses diodos. Então vamos lá. Vou pegar aqui o nosso sinal senoidal no semiciclo positivo, ele virá por aqui e nós vamos observar positivo aqui, negativo aqui, ele vai deixar conduzir tudo que aqui está. Confere? Eu já até fiz ali, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês acompanharem. Então, ele vai deixar passar aquele semiciclo que se apresentou aqui. Passa, vem para a minha carga, que é onde eu estou medindo esse sinal. Ele vem para a minha carga e volta pelo center tape, pelo ponto central do meu transformador. Perfeito. E quando eu for analisar o semiciclo, o próximo semiciclo, que seria a parte negativa, veja, entrou esta parte, vai entrar esta parte na análise, que é exatamente esta aqui. Tá? Ela virá por aqui, e nesse caso estará correto. O positivo virá aqui e o negativo aqui. É tudo invertido, né? Então ele virá para cá. Vai passar aqui pela minha carga e vai voltar para o meu pino central também. Esse é o caminho da minha corrente. Então, como ele conduziu aqui, como fica aquele semiciclo que eu tinha e vinha aqui assim, ele conduziu aqui em cima. Tá certo? Desculpa, ele fazia assim. Ele conduziu aqui. Então, nós vamos ter a parte de baixo dobrada para cima, que é isso aqui. Os dois semiciclos foram conduzidos, ora por D1 e ora por D2. Ambos foram conduzidos. E com isso você vai ter uma forma de onda dessa aqui. Agora vira azul de novo. Ele vai conduzir aqui, mais um semiciclo. E aí ele vira vermelho, que seria o semiciclo negativo. E conduz aqui também. E assim por diante. O que aconteceu com a minha tensão aqui? Isso aqui está bem mal feito, é claro, né? Poderia depois até tentar, mas tudo bem. É só para exemplificar, tá? Assim, tá? Nós teremos aqui uma tensão que, veja, ela vem, ela acaba se juntando aqui, juntando aqui, juntando aqui. Então, isto aqui vai ficar uma corrente mais ou menos assim. Aqui, se você observar, ela fica pulsante. Se você olhar só essa parte de cima, ela fica uma onda assim.
certo? Depois, mais para frente, nós vamos estudar capacitores e nós vamos descobrir que os capacitores têm a possibilidade de fazer isso aqui, ó, com essa onda, tá? Que é o tempo de carga, descarga de capacitor. Com isso, isso aqui tende a ficar mais reto, a sumir esses degraus, e ela tende a ficar uma corrente contínua realmente. Ok, acho que isso está mais ou menos entendido. Então falamos sobre os diodos retificadores, de meia onda, de onda completa, que são 2 diodos colocados para filtrar cada um o seu semiciclo. E é isso, moçada. Fechamos a nossa aulinha sobre diodos retificadores, ok? Obrigado e até uma próxima aula. Valeu!